amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Torço, espero que sim. Vídeo 10 da nossa série construindo um template de organização para consultoria, para organizar o dia a dia, as demandas, evitar o retrabalho, conseguir dar conta dos projetos e demandas aí com mais facilidade. Já tô aqui flutuando em cima do Notion, como é de costume, e hoje eu quero conversar com você aqui sobre a parte de menu clientes que a gente tem aqui. A gente finalizou no nosso último vídeo a construção do nosso menu principal, aqui com a parte de metas. Se você ainda não viu esse vídeo, volta. Tem aqui 9 vídeos onde a gente construiu toda essa estrutura. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de Notion, você vai lá no site notion.so, vai instalar o aplicativo no seu computador. Recomendo que faça as construções todas pelo computador. Quando você abrir, você provavelmente vai sair aqui nessa página inicial. Você vai clicar aqui ó, nesse quadradinho que tem aqui ó, em cima, do lado do nome da sua conta, e você vai começar aqui a colocar CRM como título da sua página e vai construir aqui. Para o pessoal que já está acompanhando a série, eu vou excluir essa página, vou voltar aqui no nosso template de consultoria, vou segurar o Command porque eu estou no Mac. Se você tiver no Windows, segura o Ctrl e vamos clicar aqui ó, em CRM. Então segurei o Command e cliquei em CRM para abrir aqui ó, numa nova página. E aqui lembra que a gente tinha construído uma estrutura base aqui só para a gente poder construir a nossa página inicial. Se você perdeu isso, tá lá no nosso vídeo 1 da série, mas aqui a gente vai dar sequência e depois a gente vai melhorar essa parte aqui de clientes. Como que a gente vai iniciar? Eu vou clicar aqui ó, do lado do CRM e vou dar um Enter para a gente poder construir aqui em cima dessa tabela que a gente já tinha aqui. E aqui eu vou colocar um comando barra para incluir uma opção aqui dentro da nossa página e vou pedir uma visualização. Então quando eu começo a digitar, ele já vai trazer aqui as opções de visualização e eu vou pedir a minha visualização tradicional aqui de tabela. Sempre que você pede para incluir uma visualização em tabela, uma tabela, ele vai perguntar para você, é uma nova base de dados ou é uma base de dados que já existe no seu Notion? Não se preocupa com o que é base de dados, pensa que é uma tabela, conforme a gente for construindo você vai entender. Aqui é uma base nova, a gente está começando tudo do zero e o nome dessa base aqui, ó, e aqui ele já traz aqui, ó, nova tabela. Vamos clicar aqui, vamos colocar o nome dessa base. O nome aqui vai ser Pipeline de Vendas Consultoria. Então vem junto comigo, coloca o mesmo nome, porque lá nos episódios na prática a gente vai alterar, vai mexer nessas estruturas e se você tiver com o mesmo nome vai ser mais fácil de você encontrar. Então vou colocar aqui ó, Pipeline de Vendas Consultoria e aqui eu vou trocar o nome aqui ó, tá vendo que ele já vem com uma propriedade? Eu vou trocar essa propriedade para nome do negócio. Então vou colocar aqui ó, nome do negócio. Vou clicar aqui fora, vou clicar aqui ó, em tabela e vou pedir para renomear para todos. Então vou colocar aqui todos e aí eu também vou fazer o seguinte, vou adicionar algumas propriedades aqui na nossa tabela. A gente trocou o nome aqui e vamos vir aqui ó, nesse maisinho do lado e vamos começar a adicionar algumas propriedades. A primeira propriedade que eu vou adicionar é uma propriedade de relação. Então vou começar a digitar relação, ó, ele já vai trazer e aí ele vai perguntar quando eu clicar aqui em relação, com qual tabela, qual parte do Notion que eu quero me conectar. E aqui ó, já está aparecendo clientes, então eu quero conectar esse meu pipeline de vendas, essa nova tabela, e aí entenda a tabela como função. A gente sempre fala tabela, base de dados, mas pensa como se fosse uma função. Então a gente tem aqui a nossa função de pipeline de vendas e ela tem a tabela dela que a gente vai conectar aqui com a nossa tabela de clientes. Então, ó, cliquei aqui em clientes e eu quero que aqui apareça clientes e aí eu vou marcar aqui ó, uma relação bidirecional. Por quê? Porque lá embaixo eu quero que apareça negócio, para eu poder saber aqui qual o negócio que eu estou fazendo com qual cliente. Então vou clicar aqui ó, em adicionar relação, marquei aqui a relação bidirecional, coloquei clientes, coloquei negócio, vou adicionar. E aí ó, percebe que ele trouxe aqui ó, clientes aqui para nossa tabela de cima e negócio aqui ó, para nossa tabela de baixo, que eu vou puxar aqui ó, para o final da nossa tabela. Caso tenha ficado muito rápido, o que que eu fiz? Eu cliquei em cima e arrastei, ó, só fiz isso daqui, ó. E aí vou seguir adicionando propriedades aqui, ó, vou voltar, prestar atenção aqui, ó, que a gente está adicionando propriedades aqui em pipeline de venda. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse maisinho do lado de clientes, vou pedir aqui número e aqui eu vou trocar o formato do número para real, BRL, e aqui, ó, casas decimais,
eu vou pedir para ele manter aqui, ó, o padrão. Vou trocar aqui o nome onde está número, vou colocar aqui, ó, valor do negócio. Então vamos construindo aqui, vem junto comigo para você não se perder. E aqui, ó, vamos pôr negócio. Vou clicar, vou dar o Enter, vou clicar fora, vou seguir adicionando algumas outras propriedades aqui, ó. Vou clicar aqui no nosso maisinho, vou pedir aqui uma propriedade selecionar e aqui eu vou trocar o nome para etapa do processo. Então vamos trocar aqui, ó, o nome, etapa do processo, e aqui a gente vai adicionar algumas opções. Quais opções e como que a gente faz isso? Ó, aqui embaixo tem uma opção, ó, adicionar uma opção, e aqui a gente vai adicionar lead. Vamos adicionar aqui algumas outras opções também. Vamos colocar aqui, ó, qualificado. Vamos colocar aqui, ó, negociação. Vamos adicionar aqui uma opção que vai ser fechado traço perdido, que é quando a gente acaba ali perdendo o cliente no meio do processo. E vamos colocar aqui, ó, também, ó, fechado traço ganho, que aí é quando a gente realmente consegue fechar o cliente. Aí vamos trocar aqui as cores. Vou colocar aqui, ó, fechado ganho para verde. Vou colocar aqui, ó, fechado perdido para vermelho. Negociação em azul, qualificado em azul e lead vamos deixar em cinza. E aí vou trocar aqui a ordem só para ficar certinho. E aí a gente poder aqui organizar. Beleza? Então adicionamos aqui a etapa do funil, onde que está o nosso cliente ali, o potencial cliente, potencial negócio. Vou clicar aqui fora e vou adicionar mais uma propriedade aqui, ó. Vou vir aqui, ó, nesse maisinho, vou procurar uma propriedade aqui, ó, de data. E aqui eu vou colocar aqui, ó, como data de fechamento. Então aqui a gente vai ter quando que a gente fechou ali com determinado cliente. Depois a gente vai adicionar alguns exemplos, vai ficar bem legal, você vai conseguir ver esse negócio aqui funcionando completinho e vai ver como é que isso vai te ajudar muito na prática. Por hora é isso que a gente vai adicionar aqui no pipeline de vendas. Vamos descer aqui, ó, na parte de clientes e aqui a gente também vai adicionar algumas propriedades. Primeiro de tudo, já vou clicar nessa tabela aqui, ó, que está me incomodando, vou pedir para renomear e aqui eu vou colocar o nome todos. Então vamos trocar aqui tabela para todos. E agora vamos adicionar algumas propriedades, mas antes eu vou trocar o nome aqui, ó, onde está nome, vou trocar aqui, ó, para empresa. Porque aqui a gente está falando de clientes, então eu vou colocar aqui qual que é a empresa, né? E aqui eu vou adicionar algumas propriedades. Vamos vir aqui, ó, nesse maisinho, vou adicionar uma propriedade aqui, a primeira que aparece, que é texto. E aqui, ó, vamos colocar aqui o nome dessa propriedade como pessoa do contato. Então vou colocar aqui, ó, pessoa do contato. E aqui a ideia é que a gente tenha ali um ponto de contato dentro do cliente. Com quem que a gente fala ali quando a gente tem que interagir com esse cliente. Então vou clicar fora, vamos seguir adicionando propriedades. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho do lado de pessoa do contato e vou adicionar aqui, ó, uma propriedade e-mail. E aqui eu não vou alterar nada, só vou adicionar essa propriedade. Vou clicar fora, vou clicar aqui novamente no maisinho do lado de e-mail e agora eu vou adicionar a propriedade telefone. E também não vou mexer em nada, é só isso que eu vou fazer, vou clicar fora. Vamos seguir adicionando propriedades, para isso vou vir aqui, ó, do lado de telefone, vou clicar no maisinho e vou procurar uma propriedade de selecionar. E aqui eu vou colocar o status, vou trocar o nome para status. E aqui quais são as opções que a gente vai cadastrar. Vou adicionar aqui, ó, uma opção, vou colocar aqui, ó, lead, vou colocar aqui, ó, potencial cliente. E vou colocar aqui, ó, também cliente ativo. Então a gente vai ter essas três opções aqui. E aí, ó, a gente vai ter o status, vou dar o enter aqui, ó, e vou trocar aqui, ó, vou colocar o lead em cinza. Vou colocar aqui, ó, cliente ativo em verde. E vou colocar aqui, ó, o potencial cliente em azul para a gente seguir mais ou menos aqueles códigos de cores que a gente está usando. Vou clicar fora, vou clicar com o botão direito em cima de status, vou pedir para duplicar essa propriedade. Aí ele cria ali, né, o status 1, vou clicar em cima desse status 1, vou selecionar e aqui eu vou trocar para a origem do contato. Então vamos trocar o nome aqui, ó, para a origem do contato. E aqui a gente também vai adicionar algumas opções. Vou clicar aqui, ó, em editar propriedade. E aqui, ó, ele trouxe as propriedades que a gente já tinha ali, né, em origem e em status. Então vamos trocar aqui essas opções. Vou clicar aqui, ó, em cima de lead, vou trocar aqui, ó, para evento. Vou clicar fora aqui. Vou clicar aqui, ó, em potencial cliente, vou trocar aqui, ó, para site. Vou clicar aqui, ó, em cliente ativo, vou trocar aqui, ó, para indicação. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e vou colocar aqui, ó, Instagram. Então vamos colocar essas opções aqui, já tá bom. Ó, acabou que não adicionou ali o Instagram porque eu cliquei fora. Vou clicar novamente, vou adicionar aqui, ó, Instagram e aí vou dar o Enter. Tem que dar o Enter para ele criar ali a opção.
Então vou clicar fora, criamos aqui origem de contato, a gente vai poder falar da onde que veio esse cliente. Dando sequência aqui, vou clicar aqui ó, no maisinho do lado de origem do contato, vou colocar uma propriedade de relação. Então comecei a digitar, ele já trouxe aqui ó, relação, vou clicar e aqui ele vai perguntar para mim, tá bom, você quer conectar essa tabela com qual tabela? E aqui eu quero conectar lá na nossa tabela de equipes, por quê? Porque aqui a gente vai adicionar quem que é o responsável interno por esse cliente. Então eu vou colocar aqui ó, responsável interno. E aqui eu vou marcar uma relação bidirecional e é lá ó, eu quero que apareça como clientes. Então aqui vai aparecer quem que é o responsável interno e lá na tabela lá de equipes vai aparecer quem que são os clientes que essa pessoa gere ali dentro da sua estrutura. Então vou adicionar a relação e aí ó, percebe que ele vai trazer aqui ó, responsável interno e aqui a gente vai poder marcar quem que é a pessoa responsável por esse cliente. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, para isso eu vou clicar aqui ó, no maisinho do lado de responsável interno, vou adicionar uma propriedade data e aqui eu vou trocar para 24 horas e aqui ó, vou trocar o nome para último contato, para a gente poder mapear ali quais são os clientes que a gente não tem falado, quais são os clientes que estão aí meio que de lado. Então a gente consegue acompanhar aqui para manter uma proximidade, para estar sempre ali falando com os clientes, trazendo eles para perto, mostrando as soluções, mostrando o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Vou clicar fora, então, criamos aqui o último contato. Vou adicionar aqui também ó, uma outra propriedade, cliquei aqui no maisinho e agora eu não vou adicionar selecionar não, eu vou adicionar aqui ó, seleção múltipla. Por quê? Porque essa vai ser uma propriedade chamada tags e aqui a gente vai poder categorizar aqui quais são os tipos de cliente que a gente tem aqui. Então vou adicionar aqui algumas opções. Para isso eu vou clicar aqui ó, nessa adicionar opção e aqui eu vou adicionar algumas opções. Vou adicionar aqui ó, consultoria, vou dar um enter, vou pôr aqui ó, liderança. Então aqui são categorias de serviços, coisas que você pode ali ajudar o seu cliente. Vou colocar aqui ó, eficiência, vou colocar aqui ó, startup, vou colocar aqui também análise de dados. Vou pôr aqui, opa, ficou análise de dados. Vou pôr aqui jurídico. Tô lembrando aqui algumas áreas, então vou colocando aqui alguns tipos de consultoria que você pode prestar. Então vou pôr aqui ó, compliance. Vou pôr aqui também contabilidade. Então aqui você vai marcar qual que é o tipo de serviço que você está prestando por cliente. Vou colocar aqui mais algumas opções, PME. Vou colocar aqui também finanças. Vou colocar aqui gestão. Vou colocar aqui ó, processos, expansão. Então tem muita coisa né, que a gente pode incluir aqui como tag. Vou colocar aqui ó, o nosso querido Notion. Então aqui você vai ter as opções para você marcar. Depois eu vou adicionar aqui alguns exemplos, você vai poder visualizar. Vou clicar aqui fora, é só isso, né? Vou deixar aqui o nome como tags mesmo. Vou clicar aqui novamente no nosso maisinho. Meu Deus do céu, Caco, não aguento mais adicionar propriedade. Fica tranquilo, fica tranquila. Cliquei aqui na primeira propriedade, que é a propriedade de texto, ó. Então vou clicar aqui texto, tá acabando. Vou colocar aqui ó, localização no título. E aqui a ideia é que você coloque aqui qual que é o endereço do seu cliente ou minimamente aqui a cidade que ele atua. Então vou colocar aqui localização, cliquei fora. E aí agora acabou aqui as nossas propriedades, né? Já não estava mais aguentando, Caco. Meu Deus do céu, quanta propriedade. E vamos aqui organizar essas coisas aqui. Eu vou puxar reuniões e negócio lá para o final. Então peguei reuniões, trouxe aqui para o final. Vou pegar aqui ó, também negócio e vou puxar lá para o final para a gente poder deixar organizadinho. Beleza? Então temos aqui a nossa tabela de clientes e depois isso daqui vai ficar mais legal. No final a gente vai organizar, vai deixar a visualização mais bonitinha. Primeiro a gente está criando a estrutura, a parte de trás e depois a gente vai organizar aqui para deixar as coisas esteticamente mais legais. Dando sequência, vamos adicionar aqui a nossa última estrutura e para isso vamos descer tudo aqui na nossa página. Vamos clicar aqui embaixo da tabela de clientes e vamos novamente colocar aqui o nosso comando barra. E aqui nós também vamos incluir aqui uma visualização em tabela. E ó, quando você clicar ele vai perguntar, é uma nova base de dados ou é uma base que já existe aí no seu Notion que você quer se conectar? Estamos criando tudo do zero, vou clicar aqui ó, em nova base de dados. E aqui a gente vai colocar o nome dessa nova base como atividades clientes consultoria. Então vou pôr aqui ó, atividades clientes. E aí você vai entender qual que é a lógica disso daqui.
que aí, ó, vou colocar aqui, ó, consultoria, a gente vai conseguir conectar essas 3 tabelas aqui, vai ficar bem legal. Então, coloquei atividades, clientes, consultoria, aqui a gente tem a nossa tabela de clientes e aqui a gente tem o nosso pipeline de vendas. Beleza? Eu tô colocando aqui o nome consultoria, por quê? Porque eu tenho vários modelos aqui no meu Notion, então para eu saber que é de consultoria, que essa construção é de consultoria, tô usando esse padrão. Mas se você só tiver aí esse modelo dentro do seu Notion, você pode deixar só o pipeline de vendas e só atividades clientes. Aqui eu vou clicar aqui, ó, em tabela e vou pedir para renomear e vou seguir aquele mesmo padrão. Vou colocar aqui todos e vou dar um enter. E aqui vou trocar esse nome aqui, ó, que vem aqui com a tabela, vou clicar em cima dele e vou trocar aqui, ó, para descrição da atividade. Então vamos colocar aqui qual que é a atividade e aí vamos seguir adicionando aqui algumas propriedades. Vou clicar aqui, ó, nesse maisinho e vou adicionar uma propriedade de texto, que é a primeira que aparece ali, e aqui eu vou colocar o nome dessa propriedade como resultado. Então vamos colocar aqui essa propriedade, troquei o nome, vou clicar fora, vou seguir adicionando aqui algumas propriedades. Para isso vou clicar nesse maisinho do lado de resultado e vou procurar aqui, ó, caixa de seleção. Procurei, cliquei aqui, ó, em caixa de seleção e agora eu vou trocar aqui o nome para requer acompanhamento. Então vou pôr aqui, ó, requer acompanhamento, vai ser uma pergunta, né? Então vou pôr aqui, ó, requer acompanhamento e aí vou clicar fora. Você vai entender logo mais, não se preocupa, não fica ansiosa, não fica ansioso. Vamos adicionar aqui uma outra propriedade, vou vir aqui, ó, no nosso maisinho, cliquei nele e aqui eu vou procurar uma propriedade de relação. E aí, ó, ele já trouxe aqui, né? E aí, você já tá sabendo aqui que relação conecta essa nossa tabela com outra tabela. E aqui com qual tabela que a gente quer se conectar? Eu quero me conectar lá com o pipeline de vendas, ó. Então já tá aparecendo aqui, vou clicar aqui em pipeline e aqui, ó, vou trocar o nome para negócio. Então vou trocar aqui, ó, para negócio e vou adicionar a nossa relação. Só vou adicionar aqui embaixo mesmo, não vou adicionar lá em cima. Vou clicar fora, vou seguir adicionando propriedades. Cliquei aqui no nosso maisinho, vou adicionar uma propriedade de data e aqui, ó, vamos trocar aqui, ó, para data da atividade. Então aqui a gente vai colocar quando que a gente fez isso, quando que a gente interagiu ali com o cliente. Vou trocar aqui o formato de horas para 24 horas e vou clicar fora. E vou adicionar aqui também uma nova propriedade de relação, que aí eu vou conectar essa tabela aqui com a nossa tabela de equipes. Ó, então vou apagar aqui, ó, o C para ele aparecer, porque se eu não colocar ali o cedilha ele não traz. Então vou colocar a relação e aí, ó, ele vai perguntar, tá bom, com qual tabela que você quer se conectar? E aí eu quero me conectar lá com equipes. Por quê? Você vai entender, mas a minha ideia aqui, ó, é trazer aqui, ó, equipe, vou pôr aqui, ó, responsável interno, e lá eu quero que apareça como, lá eu não vou nem mostrar, na verdade, eu vou desmarcar aqui, ó, não vou mostrar lá a propriedade não, vou deixar sem essa relação bidirecional, só para aparecer aqui em atividades da consultoria. Então vou clicar em adicionar relação, vou clicar fora e aí aqui a gente consegue marcar quem que é o responsável por essa ação. Feito isso, finalizada aqui a parte de estrutura, vamos criar aqui algumas visualizações para deixar as coisas mais legais. E aí eu estou voltando aqui para a parte de cima aqui do nosso template e vou adicionar aqui, ó, uma visualização aqui, ó, em pipeline de vendas. Então estou aqui em pipeline, vou vir aqui, ó, onde está esse todos e vou clicar aqui, ó, nesse maisinho que tem do lado e vou pedir para adicionar uma visualização em quadro. E aí aqui eu vou colocar o nome como quadro mesmo. Aqui além de colocar o nome, também vou marcar aqui, ó, colorir colunas e vou pedir para concluir. E aí, ó, vou vir aqui, ó, em propriedades e vou pedir para mostrar algumas propriedades. Eu vou pedir aqui para mostrar as nossas propriedades cliente, vou pedir aqui, ó, para mostrar o valor do negócio. Vou adicionar aqui também uma outra propriedade que ainda não tinha adicionado, porque a gente ainda não tinha finalizado a construção, e é uma propriedade de rollup. Então vou procurar aqui, ó, é a nossa lupinha, e aí, ó, quando você começa a digitar ele já vai trazer. E aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai trocar aqui, ó, o rollup para responsável interno. Então vou trocar aqui, ó, responsável interno e vou colocar aqui, ó, que é relação com clientes e aqui eu quero que ele traga a propriedade responsável interno. Beleza? Só isso que a gente vai fazer, vou clicar fora e aí vou mostrar essa propriedade aqui, não sei se ela ficou visível, já está visível. Então vou puxar aqui, ó, responsável interno, aí vai ficar clientes e depois vai ficar valor. Depois a gente vai entender como é que vai ficar isso, eu vou construir aqui com você
Vou criar aqui algumas ideias, mas vamos ajustar aqui, né? Vou puxar a lead para primeiro, vou puxar a negociação, qualificado, e aí fechado ganhou, fechado perdeu. Para a gente ter aqui todos os nossos status. E aqui vou puxar quadro para a primeira visualização. Então a gente vai ter tanto aqui a visualização de todos quanto a visualização de quadro. Além disso, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar na nossa ordenação e vou pedir para ordenar por data de fechamento crescente. Vou clicar fora e vou pedir aqui, ó, para salvar para todos, beleza? Vou fechar aqui a nossa ordenação e aí tá pronta aqui a nossa estrutura de pipeline. Vamos criar aqui agora a nossa parte de visualização aqui de clientes. Vou vir aqui também do lado de todos aqui em clientes, vou pedir para adicionar uma visualização e vou pedir também uma visualização em quadro. E aqui eu vou usar o mesmo nome, vou trocar aqui, ó, para quadro o nome, e aqui, ó, vou pedir para colorir as nossas colunas. Vou clicar aqui, ó, em concluído, vou vir em propriedades e aqui, ó, vou procurar a propriedade, não tem a propriedade e eu quero usar uma ordenação aqui, então vou adicionar essa propriedade, vou clicar aqui, ó, em nova propriedade e vou procurar aqui, ó, criado em. Então vou pôr aqui, ó, criado em essa propriedade e vou trocar o nome dela aqui, ó, para data de inclusão. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, data de inclusão e aqui, ó, vou trocar aqui, ó, o formato de hora para 24 horas. Então fechou. Vamos colocar aqui, ó, uma ordenação, que vai ser uma ordenação por data de inclusão. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, crescente. Vou clicar fora aqui e vou salvar aqui para todos. E aí, ó, vou vir aqui novamente nos três pontinhos, vou vir em propriedades. E aí eu não preciso que mostre aqui a data de inclusão. Então outras propriedades aqui que eu quero mostrar, então quais são? Vou colocar aqui, ó, quem que é o responsável, pessoa do contato, quem que é o responsável interno e qual que é o e-mail. Então vou puxar o e-mail aqui para o meio. Ficou até engraçado aqui, né? E-mail para o meio, mas é exatamente isso. E aí, ó, ficou aqui as nossas propriedades que vão estar visíveis. A gente já tem ali um cliente, mas ele não está preenchido certinho. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui, ó, sem status. Além disso, também vou ajustar aqui, ó, para ficar na ordem. Então, vou colocar ali de potencial cliente, cliente ativo. Vou fechar aqui, ó, a nossa visualização ali de ordenação para não ficar esquisito, beleza? Vamos dar sequência aqui agora, vamos construir aqui a visualização de atividades clientes. E aqui eu vou seguir na mesma linha, vou vir aqui, ó, em todos, em cima de todos, vou clicar com o botão direito, vou pedir para duplicar essa visualização e aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui, ó, por responsável o título. Então troca aí o nome por responsável. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pedir para agrupar aqui então por responsável interno. E aqui, ó, também vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no agrupamento e vou pedir para ordenar por data da atividade. E aqui eu vou pôr decrescente. Por quê? Porque as últimas atividades que forem sendo realizadas vão aparecer em cima. Então eu vou clicar aqui, ó, para voltar, vou clicar fora e aqui a gente tem a nossa visualização por responsável. Conforme a gente adicionar aqui, você vai entender, vamos adicionar uns exemplos, estamos quase finalizando, mas eu também vou adicionar aqui uma outra visualização, e aí para isso eu vou clicar aqui em todos, vou clicar com o botão direito, e aí, ó, vou me puxar aqui, ó, para a direita, e vou pedir aqui, ó, para duplicar a visualização todos. Vou voltar agora aqui para a esquerda, e aqui, ó, vou colocar o nome dessa visualização como minhas atividades. Então vou por aqui, ó, minhas atividades. Aqui eu também vou adicionar um filtro, ó. Então vou clicar aqui, ó, em filtrar por responsável interno. E aqui, ó, o responsável interno eu vou colocar eu. Então só vai aparecer as minhas interações aqui e cada uma das pessoas vai poder filtrar aí só pelas suas atividades. Então vou voltar e aqui também vou pedir para ordenar aqui, ó, por data da atividade também decrescente, para aparecer as últimas atividades que eu realizei. Vou pedir para salvar aqui para todos e aí, ó, a gente vou ajustar aqui o nosso menu. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, por responsável, minhas atividades e todos. E aí tá pronto aqui o nosso CRM e você pode estar olhando e pensando, meu Deus do céu, Caco, como assim tá pronto? Não tô vendo nada aí ainda. Vamos começar a incluir aqui algumas opções. Eu vou primeiro começar aqui pelo pipeline de vendas e aí a gente vai colocando aqui as opções e você vai ver como é que vai ficar. Como essa é uma parte mais de cadastro, eu deixei meio que pronto aqui para poder te mostrar. Mas a ideia aqui é que você fosse adicionando aqui, né, os seus clientes, os negócios que você está realizando com eles, projetos, e aí você fosse aos poucos alimentando. Mas vou trazer aqui alguns exemplos para você ver como é que ficaria o uso disso na prática. Então vamos colocar aqui algumas ideias aqui, ó, em pipeline de vendas.
Vou pedir a ajuda da Dani para não ficar muito chato, para a gente poder aqui acelerar e quando tiver tudo certinho eu volto aqui, mas vai dar para você acompanhar aqui o preenchimento. Voltei aqui agora, vou cadastrar aqui alguns clientes, então cadastrei aqui alguns tipos de projeto, né? Então coloquei aqui os valores, coloquei aqui também qual que é a etapa do processo do cliente e agora vamos cadastrar aqui alguns clientes. Vou também pedir para a Dani para ajudar e aí a gente retorna aqui quando estiver tudo preenchidinho. Beleza, voltei aqui, então vamos agora aqui popular aqui a nossa tabela aqui de atividades de clientes e aí eu retorno novamente aqui quando tiver tudo preenchido para mostrar para você como é que vai funcionar, para te mostrar aqui um exemplo, como ficar tudo conectadinho. Então vou pedir novamente a ajuda da Dani, vou adicionar aqui as informações e aí a gente retorna. Agora que a gente finalizou aqui, né, a inclusão dos dados, vou subir aqui para poder te mostrar. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, a parte de pipeline de vendas, onde a gente vai ter a visualização em quadro e todos os projetos, as oportunidades de negócio que estão surgindo, em qual status que tá. E aqui, ó, se a gente clicar, na verdade não está mostrando o responsável interno, porque não está preenchido aqui embaixo, né, quem que é o responsável por cada cliente. Então vamos adicionar aqui os nossos responsáveis, para isso eu vou clicar aqui, ó, em todos, e aí ó, vou puxar aqui, ó, e vou pôr o responsável interno. Vou colocar aqui só ficticiamente para você poder ver. Então vou colocar aqui algumas pessoas e aí vai aparecer ali dentro dos nossos negócios quem que é o responsável interno por aquele projeto, por aquela iniciativa junto ao cliente. Então agora que a gente preencheu aqui a nossa propriedade responsável interno, vamos voltar aqui, ó, e a partir do momento que a gente falar sobre qual cliente que é determinada iniciativa, então vou colocar aqui, ó, que o cliente é o Viva Saúde Integral, ele já vai falar para mim, ó, quem que é o responsável pelo projeto. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, vou clicar aqui nas outras opções, vou colocar aqui, ó, qual que é o cliente, o cliente é o Pixel Jurídico. Aqui vai aparecer que a Laura é a responsável. E assim por diante, ó. Vamos só preenchendo aqui, né? Só para você poder ver como é que vai ficar na prática. Então aqui a gente vai poder falar de quem que é o projeto, qual que é a iniciativa e para qual cliente que a gente está atuando ali. Então eu estou marcando aqui só os projetos para a gente poder deixar aqui visível para você ver. E aqui ficou bem legal essa visualização, a gente tem uma visualização de todas as iniciativas, aí, todos os projetos, as oportunidades que estão rolando, quem que é o responsável, qual que é o valor e qual que é o cliente. E aí descendo mais aqui, ó, para nossa estrutura de clientes, se a gente vier aqui na nossa visualização em quadro, a gente também vai conseguir visualizar aqui, ó, o status atual dos nossos clientes. Quem são os leads, né? Quem que a gente está tratando aí que está em status de leads, quem que são os potenciais clientes que já estão aí em negociação ou que já estão aí mais interessados e também quem são os clientes ativos aqui. Então você vai ter essa facilidade além da visualização clara em tabela que você vai poder ver aqui todos os dados dos clientes. Aqui nessa visualização você também consegue, clicando em cima, já aparece aqui, ó, todas as informações do seu cliente. Então facilita muito a gestão dia a dia aí e para você estar bem perto aí dos clientes, conseguir tocar as oportunidades, conseguir fechar aí vários projetos. Vou descer aqui para a nossa última estrutura para te mostrar. Aqui a gente tem alguns tipos de visualização, né? Por responsável, e aí ó, vou fechar aqui, ó, os responsáveis para a gente poder ver quem que são as pessoas que estão tocando atividades com clientes. Então aqui você vai poder verificar quem que são as pessoas e o que que elas estão fazendo ali, ó, em determinado cliente. Então a gente tem aqui todo o acompanhamento. A gente vai ter aqui, ó, só as nossas atividades, né? Então tudo que for atividade minha vai aparecer aqui. E aí, ó, não tenho nenhuma atividade no meu nome, mas eu poderia trocar aqui, ó. Vou vir aqui em todos e vou trocar aqui, ó, a Ana Costa. Vou tirar a Ana e vou colocar o Caio Domingos. E aí, ó, você vai ver que aqui, ó, em minhas atividades vai aparecer essa atividade
Por quê? Porque aqui a gente tem um filtro só para pegar o que é nosso. E aqui nessa visualização de todas, você vai poder visualizar todas as iniciativas aí que estão rolando, quais são os resultados, se precisa de acompanhamento, qual que é o projeto, o negócio que está sendo feito e quem que é o responsável interno quando foi feita essa atividade. Uma estrutura bem simples, prática, objetiva, vai ajudar muito você na prática, no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, coloca um comentário aqui. Eu vou ter o maior prazer de interagir, de te ajudar, tentar ajudar você a resolver. E se você gostou, é muito importante saber, deixa o seu curtir, deixa um comentário, dá um alô, porque aqui a gente não tem nenhum patrocínio, não tem nenhum apoio financeiro, é só eu e a Dani fazendo tudo, criando, roteirizando, gravando, editando, postando, respondendo. Então é muito importante saber que você está gostando e que está te ajudando, realmente está gerando valor prático. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o projeto Sou Estrategista, aproveita agora, para tudo, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 5 vídeos, de quarta a domingo, falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, métodos, Notion, habilidades que você pode desenvolver para você poder se movimentar melhor no tabuleiro do jogo da vida. Para você poder construir aquilo que você quer como projeto, como vida pessoal, como carreira, como negócio e poder viver tranquilo ali sem ficar correndo feito uma maluca, feito um maluco para lá e para cá, sem saber direito o que você está fazendo. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!